Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: Deus tem algo especial reservado para você. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: Deus tem algo especial reservado para você. Diz com mais convicção: Deus tem algo especial. Cutuca ele: Deus tem algo especial reservado para você. Você acredita nisso, sim ou não? Só quem veio aí desejoso de voltar para casa com as mãos cheias de graça, levanta a mão e diga: eu. Muito bem, pois nós estamos no lugar certo. E hoje nós damos início a uma série de pregações sobre o Espírito Santo, a série Pentecostes. Pentecostes, que é um tempo de graça na vida da igreja, na vida da humanidade, na minha e na tua vida. Pentecostes que nós celebramos domingo, mas que essa celebração ela não pode ficar somente no domingo. Ela precisa perpassar o resto de nossos dias aqui nessa terra, porque é essa experiência de Pentecostes em nossas vidas, aqui nessa terra, que vai nos levar a alcançar o céu. Quem quer alcançar o céu? Levanta a mão e diz: eu. Pois esse Pentecostes é cada vez mais necessário, e ele vem de forma tão providente ao nosso encontro. No domingo passado por meio da liturgia, e hoje por meio da graça que perpassa essa corrente de graça em nossas vidas. Então, para você que trouxe a sua Bíblia, abra aí lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É o primeiro livro depois dos Evangelhos, depois do Evangelho de São João. Atos capítulo 2, versículo 1, seguintes: e a palavra de Deus diz o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Achava-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de cada um os que ouviam falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, a Judeia, a Capadócia, o Porto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos,
cretenses e árabes. Ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, atônitos e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significa estas coisas? Palavra do Senhor. Aplauda essa palavra. Então, meus irmãos, aqui o que nós acabamos de ouvir é a narração do dia de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, sobre Maria, sobre a comunidade cristã que estava ali reunida. E é importante ressaltar que eles estavam reunidos e unidos porque estavam com medo, porque estavam sendo perseguidos. E nesse dia acontece algo fabuloso: o batismo no Espírito Santo sobre a vida deles. E o que significa esse batismo no Espírito? O derramamento do Espírito que faz converter toda e qualquer realidade na vida daqueles que estavam lá. Eles estavam escondidos, eles estavam com medo, e aí veio o Espírito Santo, que, se nós fôssemos ler um capítulo antes, é uma promessa de Jesus, é uma promessa do Pai aos discípulos, aos apóstolos, onde Jesus, ao subir para o céu, diz: eu preciso ir para que venha sobre vocês o Paráclito. Paráclito, que significa aquele que veio estar perto, aquele que veio para consolar, aquele que veio para dar força, aquele que veio para transformar. E eles estavam lá, escondidos. E aí houve um grande ruído, como se fosse um vento impetuoso, e encheu aquela sala da presença do Espírito, e todos eles foram batizados no Espírito Santo, e desceu sobre ele, diz a palavra, sobre eles uma espécie de línguas de fogo, e eles começaram a orar com mais ousadia, com mais entusiasmo, em uma língua que ninguém conhecia e ninguém entendia, a oração em línguas. E depois desse acontecimento, eles foram revestidos de uma coragem muito grande. Eles foram revestidos de uma ousadia muito grande. Eles foram preparados para a missão. Faltava algo na vida deles. E nesse dia de Pentecostes chegou o Espírito sobre eles. É importante ressaltar que isso acontece 50 dias após a Páscoa, ou seja, 53 dias antes desse acontecimento. Esses mesmos apóstolos que estavam reunidos, quando eles perceberam que Jesus ia ser preso, eles correram, eles se acovardaram, eles não tiveram a coragem de permanecer em seus propósitos, eles foram covardes. E nós sabemos que dentre eles, Jesus escolheu aqueles que eram mais simples, aqueles que não tinham tanta letra. Mas depois dessa presença do Espírito, acontece uma graça especial na vida deles. E aqueles que eram covardes, como Pedro, é revestido de uma coragem que Pedro, sem letra, pescador, Galileu é como se fosse o caipira nosso. Pedro sai do cenáculo revestido dessa força e começa a pregar.
e começa a falar para todos aqueles que estavam, como foi narrado na leitura, de tantas realidades, de tantos países. E Pedro falava em sua língua e cada um entendia em sua língua própria. E isso era estranho. Eles até questionam entre si: como pode ele sendo galileu e nós entendemos na nossa própria língua, na nossa língua materna? A graça do Espírito Santo. E esse derramamento do Espírito Santo, ele tem uma finalidade na vida dos apóstolos naquela ocasião. Os judeus de todas as regiões estavam reunidos ali para celebrar uma festa que era de costume, a festa da colheita, onde eles precisavam se unir, mas não havia realmente uma unidade perfeita entre eles. E aí o Espírito Santo vem sobre eles para estabelecer, porque esse Espírito Santo é um espírito de unidade. E por isso que Pedro fala na língua dele e todos conseguem compreender, porque é uma linguagem que unifica todos os povos, onde nós poderíamos dizer, como diz, a gente reza lá, no ofício de Nossa Senhora, quando nós chamamos o Espírito Santo de amor, essa linguagem do Espírito é a linguagem do amor. E essa presença desse Espírito no Pentecostes, que precisa ser atualizada em nossa vida, é justamente para que nós possamos entender que se não houver uma linguagem de amor entre nós sempre seremos divididos. Onde não há a linguagem do Espírito, onde não há a linguagem do amor, há divisão. E não precisa a gente ir muito longe, basta olhar dentro de nossa casa. Se não houver uma linguagem de amor, há desavença, há bagunça, há desespero, não há unidade. Sim ou não? Sim. E aí nós vamos entender a importância de nós celebrarmos Pentecostes todos os dias em nossa vida, porque todos os dias nós somos desafiados a estar distante do outro, e Deus quer que a gente fique bem juntinho. E olha como diz a leitura, eles estavam reunidos no mesmo lugar, mas Deus, o propósito de Deus não era que eles fossem unidos só entre eles, por isso que eles precisavam sair e anunciar, onde Pedro começa a anunciar o propósito de salvação de Jesus Cristo, e diz: olha, aquele que vocês crucificaram e mataram, aquele que fez prodígio entre vocês e vocês mesmo assim mataram, Deus o honrou em graça. E eles ficam com a consciência pesada, e Pedro com esse ardor de amor, denunciando a desunião, a desigualdade entre eles, e eles caem em si. E no capítulo 2 seguinte a gente percebe, ao ler, que eles perguntam: e o que é que a gente pode fazer? E Pedro diz: se convertam e venham se batizar. E naquela pregação de Pedro se converteram 3.000 pessoas. Significa o quê? 3.000 pessoas que não falavam a mesma língua, essa linguagem do amor, passaram a falar essa linguagem do amor, a linguagem do Espírito. Meus irmãos, quanto nós precisamos dessa linguagem, quanto nós somos necessitados dessa linguagem de Pentecostes, quanto a nossa casa precisa, o nosso bairro precisa. E eu gostaria de dizer
uma coisa muito importante, prestem atenção. Às vezes a gente questiona porque que determinadas graças não acontecem em nossa vida. E é justamente por isso. Porque às vezes a gente pede pela boca e não pede com o coração. Às vezes a gente pede paz a Deus, mas o nosso coração está cheio de guerra. Às vezes a gente quer se aproximar de Deus e quer experimentar as dádivas de Deus em nossa vida, mas o nosso coração está ferido, magoado, sujo por uma falta de perdão, porque nós não aprendemos ainda essa linguagem do amor. E por não ter essa linguagem do amor, nós somos capazes de crucificar e até mesmo matar alguém dentro de nós. E às vezes alguém tão próximo, às vezes até alguém que dorme do lado de nossa cama. E por que eu trago isso? Para que nós possamos perceber o quanto que nós, católicos, nós cristãos, precisamos ainda aprender de Deus a amar. Sim ou não? Sim. Se nós amássemos mais, o mundo seria diferente. Se só os católicos vivessem realmente na íntegra a palavra de Deus, o mundo já seria totalmente diferente. E eu não tenho receio de dizer que não acabaria com as guerras, acabaria com a necessidade que alguns têm de buscar felicidade na droga, na prostituição, cessaria com toda a desgraça que o mundo tem para nos oferecer. E perceba essa linguagem do mundo que está dentro do nosso coração, que a gente escuta, que fala de tantas coisas, que chega para nós de tantas e tantas maneiras, que diz: você precisa ser isso, você precisa ser aquilo, você precisa se comportar assim, você precisa se vestir assim. E a linguagem de Deus é só essa: ame, ame, só isso. Celebrar Pentecostes, e nós não poderíamos iniciar uma série como essa, e eu até digo a você, busque não perder nenhuma quinta-feira daqui para frente, sem falar disso. Porque eu tenho certeza que é uma iluminação para tantas e tantas pessoas que querem se aproximar de Deus, mas que ainda não desenvolveram a capacidade de se aproximar do outro, daquele que está ao seu lado. E que eu poderia dizer que Deus se encontra nele, independente do erro, independente do pecado que ele tenha, Deus se encontra no outro. Ora, meus irmãos, eu até suplico a Deus essa graça, que a gente saia daqui com essa consciência de que Deus mora no outro. E de que antes que a gente possa julgar, xingar e apedrejar o outro, a gente possa amar. Porque eu te digo uma coisa: só o amor é capaz de mudar outra pessoa. E o melhor de tudo, digamos que todas as pessoas nos magoem, digamos que ninguém nos ame, o fato de nós amarmos essas pessoas é capaz de transformar elas, e muito mais ainda vai nos transformando. Eu poderia dizer que ninguém que é do seu convívio diário, social, precisaria mudar. Se você mudar, já é muita coisa. E grave uma coisa: você mudando, o outro muda.
Por quê? Porque se você mudar pelo Espírito, porque ninguém muda pelas suas próprias forças, diz o salmista, ninguém se salva pelas suas próprias forças. Eu pergunto aqui, quem aqui já fez um grande propósito de mudança, de deixar algo e não conseguiu? Levante a mão. Quem aqui, sei lá, fez um propósito, olha, eu vou emagrecer 5 quilos e desistiu pelo caminho? Levanta a mão. Quem aqui já fez um propósito? Quem aqui tem a consciência de que você tem um defeito ou tem um pecado e você já se determinou em mudar e você até começa e desiste pelo caminho? Levanta a mão. Quem aqui já se comprometeu diante de uma pessoa que é bem desafiante de amar? Você rezou, se comprometeu consigo e com Deus e com a outra pessoa, disse, eu vou suportar essa criatura, e você até começou bem, mas depois não terminou. Pronto, nós estamos no lugar certo. Aqui é o lugar dos doentes, viu? Não se sinta estranho, porque sozinho nós não conseguimos. Veja, a gente faz até propósitos de mudança, mas sem a graça de Deus nós não conseguimos. Sem esse Pentecoste, sem essa ação de Deus, sem esse dínamos do Espírito Santo em nossa vida, a gente não consegue ir além. Mas aí eu pergunto, você conhece alguém que conseguiu algo em sua vida? Sim ou não? Conhece? Alguém que alcançou um grande propósito em sua vida? Quem conhece aí, levanta a mão. Por que ela conseguiu? Porque ela perseverou, porque ela foi persistente. Mas às vezes falta essa persistência em nós. E o que é essa persistência? O que é a ausência dessa persistência? É justamente a ausência dessa graça, desse Espírito em nós, que nos faz ir além. Olha o que aconteceu com os apóstolos. Os mesmos apóstolos que fugiram quando Jesus foi crucificado, eram esses mesmos apóstolos que estavam reunidos e receberam o Espírito Santo. E depois que eles receberam o Espírito Santo, todos foram capazes de dar vida pelo Senhor. Todos. Com exceção de João, todos foram assassinados. Os 11. Com exceção de São João Evangelista, todos. Mas até João foi jogado numa caldeira de azeite quente, e milagrosamente ele sobreviveu. Vocês estão percebendo aí? Aqueles que fugiram, aqueles que não tiveram a capacidade de perseverar diante de uma situação, e olha que eles nem iam morrer, depois são revestidos desse Espírito, depois são revestidos desse amor, a ponto deles entenderem, não existe riqueza maior do que o amor em nossas vidas, não existe. Se você não descobrir isso na sua vida, se você não descobrir isso nesta noite, ou se você já descobriu isso, louvado seja Deus. Mas se você passar por essa vida e não descobrir isso, eu preciso ser sincero com você, você vai ter uma vida infeliz. Quem não descobre isso, corre um grande risco e cai em depositar a sua felicidade em outra pessoa, ou em algo que não edifica nada. Você já parou para pensar que o pecado não constrói a gente em nada? Já parou? Você já parou para pensar que o pecado só é gostoso quando a tentação ela está em nossa volta, mas quando ela entra no nosso coração dá desprazer? Já? Depois vem um peso na consciência, depois vem, sei lá, o nojo de si, a culpa, desespero.
Principalmente quando é um pecado que se torna frequente em nossa vida. Isso aqui machuca mesmo. Então vejamos, meus irmãos, o quanto que esse Pentecoste é necessário em nossa vida. E o quanto que nós precisamos celebrar. Nós estamos introduzindo aqui, mas esse Pentecoste precisa ser diário. Esse Pentecoste precisa te revestir de uma coragem a tal ponto que você possa dizer a todas as pessoas que precisam ouvir um eu te amo de tua boca, você poder dizer. Esse Pentecoste é necessário para te imbuir de uma coragem para você ir ao encontro daqueles que estão tão distantes de Deus. Esse Pentecoste é tão necessário a ponto de você compreender que nós não temos uma mera vida. Essa vida é um campo de missão. Essa vida aqui é um tempo de serviço. E que existem muitas pessoas aí fora que precisam de nós. Porque nós temos aqui a oportunidade de escutar a palavra de Deus, sim ou não? Tem muitos que não têm. Tem muitos que não conhecem. E vão conhecer como? Me respondam. Você falando. Fecha um pouco os teus olhos aí, pensa só. Fecha aí, se permite. Pensa aí em todas as pessoas que você precisa falar de Deus para ela. Da sua casa, da sua rua, do seu emprego. Pensa aí. Agora pensa se comprometendo com ela. Pensa se comprometendo com Deus. E define uma data aí que você vai chamá-la. Pode abrir os olhos. Gente, esse Pentecoste é uma corrente de graça que não pode parar em nós. Quem está aqui pela primeira vez, levante a mão. Tem alguém aqui pela primeira vez? Pronto, sejam bem-vindos. Então os demais se voltaram. É porque foram tocados em outra quinta-feira, né? Para vocês que vieram pela primeira vez, eu peço que Deus possa tocar no coração de vocês de tal maneira que vocês possam descobrir a razão de viver nele. E para nós que estamos repetindo, perseverando mais uma quinta-feira, revigorar as forças, renovar a nossa experiência com ele hoje. Porque deixa eu te dizer uma coisa, ele transforma vidas. E deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não saiba, consciente ou inconscientemente. Se você saiu de sua casa nessa quinta-feira para estar aqui, é porque teu coração tem desejo por essa transformação. Quem confirma comigo, levante a mão. Nós somos necessitados dele. Nós somos carentes desse Deus. Sem ele, a desgraça é certa. Eu digo isso sem medo de errar. A minha vida sem Deus era uma vida triste, sem sabor. Hoje, com toda dor, com todo sofrimento que eu posso experimentar, hoje eu posso dizer, mesmo com tudo isso, eu tenho prazer em viver. Eu tenho prazer em servir. Porque esse Espírito Santo, ele transformou a minha vida. Transformou de tal maneira que eu nunca mais consegui ser a mesma pessoa. Nunca mais. E nem quero. Quem é que quer ser triste aí? Alguém aqui quer ser triste? Alguém aqui quer ir para o inferno? Não.
Ninguém quer. Mas às vezes, algumas pessoas que não querem ir para o inferno também não buscam o céu. Também não se permitem ser encontradas por esse Deus. É triste. Por exemplo, nós que somos missionários, nós vemos isso com muita frequência. E talvez você também. Pessoas que chegam para a gente, que às vezes bonitas, bem-sucedidas, mas que desistiram de viver. Não é triste isso, sim ou não? Quantas e quantas pessoas? Nós fizemos um retiro há uns meses atrás, aí abrimos um espaço para testemunho. Foram as 5 pessoas que disseram: olha, eu tinha depressão, eu pensava em me matar, eu tinha síndrome de pânico. E na partilha delas eu pude perceber o quanto que é necessário o anúncio de Jesus. O quanto que é necessário também esse Pentecoste, a manifestação desse Deus na vida de tantas pessoas. O quanto que é necessário a gente perceber que Deus, Ele quer estar próximo de mim e de você todos os dias. A cada segundo, a cada centésimo, Deus quer estar com a gente. A Bíblia atribui ao Espírito Santo o nome de fogo. O quanto que esse Espírito Santo quer nos aquecer. E quantas vezes a gente está frio. Quando eu digo frio, é sem sentido de vida, é se sentindo só. Quantas e quantas situações a gente olha ao nosso redor e se sente só. Mesmo rodeado de milhares e milhares de pessoas, a gente se sente só. E por que a gente se sente só? Porque aquele que é a presença não está presente ainda. Não porque ele não queira, mas porque eu não me permiti ainda. Faz sentido isso para vocês, sim ou não? É preciso se permitir. Eu já disse em outras pregações que tem gente que tem medo de Deus e quer ir para o céu. Não. Eu disse: a gente tem medo de Deus e quer ir para o céu. Só que depois eu formulei esse pensamento. A gente não tem medo de Deus. A gente até quer as coisas de Deus. A gente não quer deixar aquilo que a gente precisa deixar por Deus. Às vezes existem coisas que nós somos apegados. E nem sempre a gente percebe que esse apego ele é prejudicial. E nem sempre a gente tem força, como eu falei anteriormente. Por isso, a importância desse Espírito em nossas vidas. A importância de ter um coração aberto. A importância de ser dócil a Ele. Você quer ser dócil a Ele? Deixa eu repetir a pergunta. Você quer ser dócil a Ele? Sim ou não? Sim ou não? Seja. E se você não tem sido até hoje, seja a partir de hoje. E se você tem sido e desistiu e se cansou, renove as suas forças hoje. E comece. Porque eu já disse isso várias vezes. Acho que eu já falei até aqui isso várias vezes, mas vale a pena repetir. Eu nunca vi alguém que se arrependeu porque deu a vida a Deus. Mas do contrário está cheio. Então vamos fazer a diferença nesse mundo? Não, desse jeito aí não vai não. Vamos fazer diferença nesse mundo a partir de você. Alguém já dizia: seja a mudança que você tanto quer ver no mundo. Seja, fica de pé. E diz assim comigo: Senhor, nesta noite, eu quero, Senhor,
sair daqui transformado. Vem, Espírito Santo, porque a partir de hoje eu não quero mais sentir solidão da tua ausência em minha vida. Eu quero, Senhor, levar essa presença pelo resto dos meus dias e para a eternidade. Ergue os teus braços e diz: vem, Espírito Santo, vem, fogo abrasador, vem, hóspede da minha alma, vem, Espírito Santo, vem, fogo abrasador, vem, hóspede da minha alma, vem, Espírito Santo, força, vem, fogo abrasador, vem, hóspede da minha alma, vem transformar a minha vida, a minha história. E reza cantando. Abra o teu coração, porque Deus quer fazer uma grande obra em tua vida. Sarça que só que não se apaga, que não se apaga. Somos tua igreja, somos tua igreja. Vemos te adorar, vemos te adorar. Neste teu altar, neste teu altar. Somos sacrifício, somos sacrifício. Vem nos consumir, vem nos consumir. Estamos aqui, estamos aqui, aqui. Foi a tua presença, foi a tua presença. Solte a tua voz, quem nos trouxe aqui, Senhor. Que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos. De te perseguir, até te encontrar, diante da tua glória. Não podemos ficar de pé, não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar, de novo. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521 4151. 3521 4151.